Meus irmãos, hoje a nossa perspectiva é pensar sobre a dedicação. Dedicação essa que nós devemos ter uns com os outros. Nós fomos chamados pelo Senhor no estudo inicial desta série a sermos membros uns dos outros. A ideia de sermos membros uns dos outros teve por objetivo nos mostrar como a igreja do Senhor funciona. Sabemos que a igreja é um corpo e, como tal, ele tem suas funções, e o desempenhar dessas funções, a dinâmica dessas habilidades, mostra-nos como a igreja caminha, como ela desenvolve as suas habilidades e como essas habilidades cooperam para o cumprimento dos seus objetivos, do seu chamado, da sua vocação. Hoje nós pensaremos um pouco nas perspectivas emocionais, ou seja, como nós sentimos o ser igreja, como nós compreendemos a perspectiva de fazermos parte desta família a qual o Senhor nos chamou a fazer parte. Sendo assim, eu chamo a sua atenção para o texto de Romanos, capítulo 12, para lermos os versos de 9 a 11, texto que fala ao nosso coração, despertando-nos para esse assunto na noite de hoje. E diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo aqui está, mais uma vez, chamando os irmãos de Roma a serem uma igreja diferenciada. E essa igreja diferenciada, depois de ser chamada, convocada pelo Senhor e sua santa palavra, a viver na perspectiva de uma ligação, de uma comunhão, de uma organização, ela agora é chamada também a entender o sentimento que está por trás disso tudo. Quando Paulo vai nos falar dessas coisas, ele desperta-nos para a perspectiva do amor verdadeiro, não fingido, da perspectiva de decidir pelo bem, rejeitando qualquer proposta maléfica. E isso é verificado pelo amor que é desenvolvido de forma cordial. Bem sabemos que o amor, ele é marcado pela decisão. O amor verdadeiramente, como ensinado na palavra de Deus, ele é decisivo. Amor, nós já temos aprendido, isso não precisamos mais reforçar, apenas lembrar, não é sentimento, mas é uma decisão. Quem ama sabe o que está fazendo, e quem resolve amar, decide fazê-lo. Mas aqui essa decisão é acompanhada de um termo interessante, cordialmente. E aqui nós percebemos uma perspectiva de sentimento nessa decisão de amar, que Paulo recomenda à igreja. Ou seja, é o amor que se alegra em cuidar, em fazer o bem. É o amor que sente prazer em cuidar daquele que está próximo, daquele que faz parte da caminhada e da vida que se leva. Então a ideia aqui é que o amor acontece quando há dedicação. E perceber a dedicação envolve entrega. É quando eu, sem reservas, me permito cuidar do outro, fazer parte da sua vida. É quando nós nos dispomos a ser também suporte para o outro, ou seja, ajudá-lo nas suas fraquezas, nas suas necessidades, cuidando para que, em breve, aquele que necessita de cuidado possa oferecer cuidado a outro. Sendo assim, nós podemos concluir que o amor é a base de tudo. Sem amor, como já disse também o apóstolo, nada adianta. Tudo fica prejudicado se o amor não estiver presente, porque é o amor que valida todas as coisas. Sendo assim, quando o Senhor nos chama para pensarmos na perspectiva de nos dedicarmos, Ele está nos lembrando de que nós fazemos parte de uma família,
Interessante que quando compreendemos a perspectiva de sermos membros uns dos outros, a analogia que Paulo utilizou foi a do corpo. E aí nós fomos orientados a pensar nessa perspectiva de servos do Senhor como pessoas que contribuem com as suas habilidades para um fim proveitoso. Agora, quando pensamos na dedicação, a analogia que se faz é a da família. Porque o que marca a família, senão o cuidado? Nós chegamos ao mundo, não é, ladeados por duas pessoas, o pai e a mãe, que têm exatamente essa perspectiva de cuidado. Pais e mães que entendem o seu chamado, que o executam com fidelidade, são dedicados em cuidar dos filhos, para que eles cresçam, para que eles aprendam, para que eles se formem e se tornem pessoas adultas, maduras e conscientes do seu dever. Tudo isso o cuidado nos propicia, tudo isso o cuidado nos oferece. E quando pensamos na igreja, no corpo de Cristo Jesus, como sendo uma família de irmãos e irmãs, nós precisamos lembrar de algumas perspectivas que nos são interessantes aqui. A primeira delas é que esse corpo, ele é marcado por pessoas que foram gerados na mesma fé. Interessante que a família tem essa mesma orientação. São pessoas que possuem a mesma gênese, o mesmo sangue. São marcados por essa realidade em comum. São pessoas consanguíneas, são pessoas que dividem, não é, os mesmos traços genéticos. Quando pensamos na igreja, estamos pensando em pessoas que são transformadas por um mesmo sangue, que é o sangue de Cristo Jesus. Pessoas que se fundamentam na mesma fé, que herdam a mesma graça e que são aceitos na família do mesmo Pai. Cristo, ele nos leva para a casa do seu Pai e ele, o seu Pai, nos adota como sendo seus filhos. É bem interessante observarmos isso. Efésios, no capítulo 1, versos 4 a 6, Paulo vai nos dizer que em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas o fato é que por meio de Jesus Cristo nós fomos adotados como filhos. Nos tornamos filhos de Deus e logo pertencentes à família de Deus. Como isso é gracioso, meus irmãos, como isso é maravilhoso a gente pensar, a gente ouvir e ter a certeza de que é assim. E é a palavra do Senhor que nos garante isso. Somos predestinados, somos chamados, escolhidos por Deus para fazermos parte da sua família. O que não depende de mim, não depende de nenhum de nós, mas é fruto da obra graciosa do Senhor sobre nós. Então, para nós compreendermos a relação familiar da igreja, é preciso que nós nos deparemos primeiro com notícias ruins. Quando chegamos a essa família, nós chegamos marcados pela nossa trajetória antes de a conhecermos. Pensando na perspectiva da igreja, como é que nós chegamos aqui? Chegamos marcados, chegamos inseguros, chegamos manchados, o pecado nos solapou, e por isso nós estamos muitas vezes desconfiados e quase sempre, a bem da verdade, sempre autocentrados, pensando apenas em nós mesmos, nos defendendo a todo custo. O fato é que o resumo desta ópera toda é que chegamos à igreja mergulhados em problemas. E isso, obviamente, traz problemas para a igreja. Talvez isso explique a resistência da igreja nos dias modernos em expandir os seus horizontes. Nós não temos mais, infelizmente, o mesmo ardor evangelístico, porque muitas vezes pensamos que com o crescimento da igreja crescem também os problemas que ocorrem em seu interior. E isso às vezes nos desencoraja.
O fato é que nós chegamos do mundo exatamente assim, cheios de carrapichos, cheios de feridas, marcados, precisando de tratamento. São as más notícias que, ao nos encontrarmos no seio da família de Deus, nós recebemos. Mas existem boas notícias também, porque para compreender essa relação familiar da igreja, nós precisamos nos lembrar de que somos tratados pela convivência. É interessante que hoje há muitos argumentos contra a congregação, não é? Nós temos visto crescer de forma assustadora o número de pessoas que se dizem cristãs, que servem a Cristo, mas que não querem fazer parte da caminhada eclesiástica. São os desigrejados. Pessoas que têm históricos de sofrimento, ferimentos, não foram muito felizes na sua caminhada com a igreja e agora não querem mais saber de fazer parte da instituição igreja. São pessoas que congregam consigo mesmas. Algo difícil, mas cuja proposta é exatamente essa. Mas a convivência com a igreja, ela é terapêutica para nós. Isso não significa dizer que é fácil. Qualquer nível de convivência, qualquer nível de relacionamento vai exigir de nós muita disposição, muita paciência, muito entendimento, muito bom senso. É exatamente por isso que a convivência ela é salutar para nós. Porque ao exercitar essas coisas, nós nos tornamos melhores e ajudamos com que o nosso irmão melhore também. Percebam que qualquer pessoa que está acostumada a viver sozinha, ela não tem paciência para coisas simples como barulho. Qualquer barulho irrita, qualquer tom de desorganização a deixa completamente fora de si. Porque são pessoas que estão habituadas a viver sem a interferência de outros. E quando alguém chega no seu mundo, abala completamente as estruturas. E é isso que acontece quando nós encontramos amigos, quando nós nos casamos. O casamento ele é especial por isso, porque você traz para dentro da sua vida alguém que tem uma história diferente da sua, um comportamento diferente do seu, não é? Uma personalidade diferente da sua, e essa pessoa vai abalar o seu mundo. Normalmente não é isso que queremos. Nós queremos que as coisas sejam conforme a gente dita, mas o fato é que aquele que vem traz novidades para a nossa vida. E você também leva novidades para a vida de quem te recebe, não é? Então, é importante a gente pensar que na convivência nós somos curados. Curados de quê, pastor? Curados do egoísmo, curados da autocentralidade, curados da nossa impaciência, curados dessas dificuldades que nós trazemos lá de fora, né? E somos orientados, porque nós estamos constantemente aprendendo. Então são boas notícias. O fato de que eu e você podemos aprender juntos é algo maravilhoso, embora não seja fácil, é um desafio. E aí a gente pergunta, mas vem cá, isso é possível? Ou estamos falando aqui de uma utopia? Não, não é utopia. É algo que a palavra do Senhor recomenda e que nós devemos buscar. É Jesus falando no seu sermão profético, lá em Mateus, que nesses tempos do fim, coisas difíceis iam acontecer. E aí, o termo que nós encontramos é amor esfriado, ou amor frio, ou amor gelado, como queiram. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos, e também os nossos, para que nós entendamos essas coisas.
que tempos difíceis nos sobreviriam, tempos marcados pela traição, pelo ódio, pelo engano e pelo amor esfriado. Pelo amor que deixa de cumprir o seu papel. Então, quando nós somos convidados para fazer parte da família do Senhor, o que Deus quer de nós? Que nós façamos a diferença, que nós iluminemos, que nós testemunhemos. O Senhor não espera que nós fiquemos de camarote observando as coisas pegarem fogo. O Senhor quer que nós nos envolvamos. O Senhor quer que nós façamos diferença. O Senhor quer que nós levemos a luz onde as trevas têm reinado. Pastor, isso dá muito trabalho. Dá. Demais. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Nós podemos fazer essas coisas com a ajuda do Senhor, com a sua graça, com a orientação do seu santo e poderoso Espírito. Sendo assim, para que nós entendamos, irmãos, a importância de nos dedicarmos uns aos outros, eu quero passar para os irmãos alguns passos importantes para que nós consigamos. Porque estamos aqui estivemos até agora pensando nas dificuldades que existem no mundo. Dificuldades estas que já estiveram sobre nós. Saímos de lá, recebemos boas notícias, somos tratados por essas boas novas. Estamos diante de um desafio. E como é que nós conseguiremos cumprir essa missão? Aqui está o caminho. Para viver como irmãos, nós precisamos primeiramente considerar o que a palavra do Senhor nos diz. Então aqui, nesse primeiro ponto, eu queria destacar para vocês o que a palavra do Senhor nos fala acerca desses assuntos. Então ouça o que o Senhor diz a você. E o Senhor tem muitas orientações acerca da importância de nos dedicarmos como irmãos uns aos outros, de vivermos essa vida familiar e eterna a contento, conforme agrada o Pai dessa grande família. Então ouça a sua palavra. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer, primeiramente, é que eu e você devemos cumprir nosso dever. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Paulo diz, olha, eu não preciso me delongar nisso, porque vocês sabem que quem instruiu vocês a esse respeito foi o próprio Deus. Gente, só isso aqui já dava para a gente ir para casa. Nós falamos de amor uns aos outros constantemente. E há pastores que já estão desgastados com isso. Porque parece conto de fadas, né? Parece coisa pueril. Falar de amor, pastor. A gente precisa de teologia pesada, mas não tem teologia mais pesada do que essa não, meu irmão. Porque só para você ter uma ideia, isso aqui é mandamento de Cristo. Então isso é bem teológico. Se Cristo mandou que nós nos amássemos, é o que nós devemos fazer. Então, se Cristo trouxe esse mandamento, é uma ordem direta de Deus. Deus nos instrui a nos amarmos uns aos outros. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha só que legal. Os Tessalonicenses estavam colocando isso em prática. Mas não era a realidade de todas as igrejas. Corinto estava implodindo. E, infelizmente, ainda é comum, nos nossos dias, ouvirmos histórias de que igrejas conseguem caminhar, conseguem manter as suas portas abertas sem se amar. Não parece um absurdo? Mas existe. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo ainda diz, olha, não se contentem, cresçam nisso, cumpram o seu dever.
Então a palavra do Senhor nos estimula a crescermos no amor de uns para com os outros. Ouvindo a palavra de Deus, nós também somos instados a não esmorecer. O que é esmorecer? É desanimar pelo caminho. É você começar bem e depois ir parando, perdendo o impulso. Aí aqui o autor de Hebreus é que vai nos dar um estímulo. Ele vai dizer: seja constante o amor fraternal. Constância. O que é constante? Prossegue a sua caminhada. Não para em momento algum. E para que haja constância é preciso que nós sejamos diligentes. Aí ele vai falar: não negligencieis a hospitalidade. Olha só que interessante. Abrir a casa para receber, abrir a casa para cuidar é necessário. A ideia da hospitalidade é fantástica, porque quando você abre a sua casa para receber, você está tratando alguém. Ser hospitaleiro significa fazer da sua casa um centro terapêutico para o cuidado da alma. Quem é recebido e bem recebido, sente alento, cuidado e segurança. Coisas que você talvez não pense quando você convida alguém para tomar um café na sua casa, ou quando você de repente hospeda alguém que está de passagem pela sua cidade. É um trabalho fenomenal. E quem eram os grandes hospitaleiros? O povo de Deus. Constantemente nós vemos a palavra do Senhor nos estimulando a sermos hospitaleiros, a cuidarmos dos forasteiros, dos peregrinos. Porque no caminho eles não têm casa. Já parou para pensar nisso? A não ser a casa que se abre para recebê-los. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, o que o autor está aqui nos recomendando é que sejamos misericordiosos e que entendamos que a dor do outro é também a nossa. Então não esmoreça. Ouvindo a palavra do Senhor, além de não esmorecer, ame de verdade. A palavra do Senhor nos estimula a amarmos de forma sincera, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Olha só que interessante. Esse amor verdadeiro só pode ser praticado por aqueles que foram transformados por Jesus. Quando Jesus toca um homem, ele muda completamente, e o seu amor vai na mesma direção. A gente pode amar até um inimigo, mas quando você ama pautado pela verdade, você ama o inimigo como se fosse seu amigo. Você faz por ele o que você faria pelo seu filho, embora ele não mereça. Mas é a qualidade do seu amor que não pode ser prejudicada. Não é o merecimento de quem recebe o seu amor, mas é a qualidade do seu amor que é transformada pela grandeza da sua fé. Olha como isso é forte. Então, a recomendação do Senhor é que nós amemos assim, de coração, ardentemente. O que é amar ardentemente? É aquele amor, né, que a gente sente, por exemplo, pelo filho, um amor que dói, né? Um amor assim tão forte, que você consegue sentir a dor desse amor, porque é um amor que quer somente o bem. Pois fostes regenerados não de semente corruptível. Aqui, olha a qualidade da sua regeneração. Você não foi recalchutado, tá? Você não foi remendado por Jesus, você foi transformado, você foi feito nova criatura. Jesus não maquiou você, Jesus transformou você de um condenado a um filho de Deus. É muita coisa, gente. É uma coisa profunda, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente.
Então essa transformação é profunda e duradoura. Então ame de verdade. É impossível que um homem receba essa qualidade de amor e entregue uma coisa qualquer. É incompatível, gente. Então é importante que nós percebamos isso. Qual o nível da nossa dedicação? Cumpra a sua missão. Não renegue. Não se furte. Finalmente, sede todos de igual ânimo, fraternalmente amigos. O que é isso? Amigos irmãos. Não é amigo colega. A gente inventa, né, umas qualidades de amizade para dizer, não, esse é meu amigo, esse é mais ou menos, e aquele ali não é só um conhecido. Mas chama todo mundo de amigo. Mas aqui o texto vai nos mostrar, e é Pedro falando o seguinte, é para ser fraternalmente amigo. É amigo irmão. É amigo que dá a vida pelo outro. Misericordiosos, humildes, não pagando mal por injúria, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receber bênção por herança. Então, cumpra a sua missão. Nós somos chamados para fazer desse jeito. Então, a amizade que nós desenvolvemos é uma amizade de qualidade. Uma amizade que faz a diferença. É uma amizade que marca, é uma amizade que fica, é uma amizade que transforma. E aí nós, depois disso tudo, de considerarmos a palavra do Senhor, o que a gente faz? Interessante que a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e acaba com a gente, né? E aí a gente começa a avaliar o coração. O que é avaliar o coração? É verificar quais são as dificuldades que estão ali. Primeira coisa que nós devemos fazer, considerar nossos limites. Na perspectiva de nos dedicarmos uns aos outros, é importante considerarmos os nossos limites. Todos somos limitados. Por isso, a recomendação de Paulo aqui é a seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E aí ele vai falar de empatia. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. O que é isso? É eu sentir como meu irmão sente. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Infelizmente, a humanidade ainda precisa aprender muito acerca disso aqui, porque a ideia de que nós sejamos sempre melhores que os outros. Nós queremos sempre ter a última palavra. A gente senta para discutir e levanta brigado. A gente senta para tratar uma situação e sai dali chateado. Não é? Por quê? A gente não considera os nossos limites. Limites que o nosso irmão tem, mas que nós também possuímos. Ou seja, são duas pessoas imperfeitas conversando. São duas pessoas em dificuldade tentando encontrar uma solução. E se a solução for buscada no íntimo de cada um, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Nós não temos respostas. Nós precisamos, então, ir à fonte da sabedoria, que é o Senhor. E Ele nos deixou a sua palavra para que ali nós buscássemos orientação. Então, considere os seus limites. Avalie seu coração. Considerando seus limites, você vai perceber que existem ali medos dominantes. Muitas vezes, qual é o nosso maior medo? O medo da rejeição. Não é por isso que muitas vezes a gente pensa antes de falar, pensa mais um pouco, se cala quase sempre, porque, se eu falar, eles vão ficar com raiva de mim. Porque nós somos marcados pela insegurança. Né? Mas é preciso lembrar o que Jesus nos disse. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque o que o Evangelho faz por nós é isso, ele nos expõe. A gente sempre quer ficar na redoma, mas o Evangelho, ele nos joga lá para o meio da arena. Né? E literalmente. Isso aqui é uma linguagem de perseguição.
né? Você não vai se esconder, você vai se expor, certo? Então, nós somos chamados para isso. E quando a gente é chamado para a convivência, a gente se expõe, a gente se dá a conhecer. A gente faz isso com medo? Faz. Com reservas? Faz. Porque se dar a conhecer é como se despir diante dos outros. Suas vergonhas ficam visíveis. E nós não gostamos disso. É inconveniente, é incômodo, é penoso, é doloroso, mas é tratamento. Então, quando eu avalio meu coração e percebo que existem medos ali, eu preciso encará-los. Porque quanto mais eu alimentar meu medo, mais ele vai crescer. E se o meu medo aumenta, menos eu vou desenvolver a minha fé. E se eu não desenvolvo a minha fé, eu não agrado o meu Senhor. E se eu não agrado o meu Senhor, não há sentido em dizer que sou cristão. Então avalie seu coração. Reconheça seus limites. Reconheça seus medos. Considere na sua história. Muitas vezes a gente tem aquela coisa, meu passado me condena, por isso eu fico mais calado. Eu não sei como lidar com essas questões. Mas olha o que Jesus diz para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus quer fazer por nós é exatamente isso. Nos tirar dessa condição de medo, de receio. Coisas que nos impedem, muitas vezes, de desenvolvermos o nosso potencial como igreja. E é por isso que a gente não se dedica, por isso que a gente não melhora. Porque muitas vezes não confiamos na restauração que o Evangelho produz em nossas vidas. Seguindo a avaliação do nosso coração, podemos ainda constatar que estamos andando com sobrecarga, carregando fardos desnecessários. Que fardos são esses? Amarguras, ressentimentos. Qual de nós não tem uma história de mágoa para contar? Eu fico, assim, às vezes surpreso que até gente jovem já tem um fardo emocional. Só para a gente entender como nós somos hábeis em nos magoar, em nos machucar, não é? E às vezes essas feridas se tornam fardos difíceis de carregar. Só que o que é interessante é que isso não fica escondido. A amargura que eu carrego no meu coração, eu acabo compartilhando com outros. Ela fica evidente na maneira de tratar, nas palavras que eu utilizo, no jeito que eu faço as coisas. E aí o que acontece? Nós vamos desenvolvendo uma cultura de amarguramento. Eu vou amargando as coisas por onde eu passo. Amargando pessoas, porque eu machuco pessoas. E pessoas machucadas ficam também amarguradas, elas vão machucar outras pessoas. E essas outras pessoas amarguradas vão machucar terceiros, quartos, quintos. Só para a gente ver a sequência desastrosa da amargura. A boa notícia é que o coração tratado, ele espalha esperança. E a esperança também é contagiante. Ainda mais a esperança que vem do céu, que é a esperança que Cristo nos dá. Portanto, o convite de Jesus é o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: façamos um negócio. Vamos trocar de fardo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso. Olha só que interessante, o coração amargurado, ele não descansa. Sabe por que ele não descansa? Porque ele está o tempo todo remoendo aquilo. Fulano me machucou. Fulano me traiu. Fulano me enganou. Fulano fez isso comigo. Mas quando você coloca isso nas mãos de Jesus, você esquece.
Porque Jesus pega o seu fardo e coloca sobre você um jugo. Sabe o que é jugo? É aquela peça que vai na parelha de bois. Aquilo se chama jugo. Não estou chamando você de boi, não. Só quero dizer que é a maneira que o Senhor tem de te conduzir. É um jugo suave, não é pesado. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: quando você me entrega o seu fardo, eu vou conduzir a sua história. Quando você me entrega o que te massacra, eu vou orientar a sua vida. E isso é suave. O meu fardo é leve. Ou seja, você terá responsabilidades, mas responsabilidades plausíveis que você consegue lidar. Então o Evangelho, ele nos alivia. Nos alivia de quê? Dos pensamentos egoístas. Nos tira dessa perspectiva de interesses próprios, da autocentralidade. E quando eu saio de mim mesmo, eu consigo enxergar o outro. E aí é onde eu posso cumprir a ordem aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando eu saio da autocentralidade, eu consigo dar a preferência. Mas se eu estiver autocentrado, nós vamos bater de frente. Por quê? Eu não vou dar a preferência. Vou invadir a preferencial e nós vamos bater. É por isso que muitas vezes a gente diverge tanto, porque a gente não cede. Mas o Evangelho faz exatamente isso, ele nos desafia a darmos a preferência. E dessa forma nós experimentamos mudança. É aí que nós mudamos, é aí que nós alcançamos um outro nível. É difícil conectar? É, mas você pode pedir ajuda. É aí que está o valor da comunhão. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não tenho habilidade para me relacionar. Peça ajuda. Comece devagar, mas comece. Lute pelo que é certo. Hoje você sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida, então lute por isso. Não se esconda atrás das suas limitações, das marcas que você traz, das mágoas que você carrega, dos ressentimentos que você cultiva. Não se esconda. Lute pelo que é certo. Lidere seu coração pela verdade. Desconfie de si mesmo. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Aqui é Moisés falando, mas Jeremias também já nos disse. Salomão também fala: olha, entrega seu coração ao Senhor, você não sabe lidar com Ele. Para que o vosso coração se engane, vos desvieis e sirvais a outros deuses. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Então nós precisamos ter cuidado. Precisamos colocá-lo nas mãos do Senhor. Só assim nós vamos conseguir nos dedicar uns aos outros e sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. E que igreja o Senhor quer que nós sejamos? Uma igreja família, uma igreja que cuide, uma igreja que se dedique, uma igreja que se ame. Amém? Quero compartilhar com vocês esta oração. Pai, Tu nos chamastes para ser Teus filhos e nos deste família, a qual nos abriga e protege. Vem ajudar-nos. Apesar de reconhecermos toda a beleza deste projeto, somos ainda inábeis em amar e nos dedicar como o Senhor deseja. Vem sobre nós e ajuda-nos a viver em mútuo amor, como filhos amados do Senhor Todo-Poderoso, de quem recebemos todo o exemplo e referência. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo nos ajude a nos dedicarmos amplamente uns aos outros, vivendo assim, no amor de Cristo Jesus, até aquele dia em que Ele mesmo há de vir buscar a sua igreja para reinar com Ele por todo sempre.
por todos os séculos dos séculos. Amém.